Então é o seguinte, no livro da lei tem uma linha do tempo estabelecida. Vocês sabem, Deus está contando uma história do início ao fim. Deuteronômio, eu já falava isso nos vídeos passados, Deuteronômio é um apocalipse do livro da lei. E no livro da lei tem todas as coisas. Nos profetas vai tendo mais luz, cada profeta e cada tempo que avança mais luz. Novo Testamento mais luz e Apocalipse luz plena. Mas só para iniciar o assunto, para fazer uma pequena linha do tempo para vocês verem que o assunto que o irmão Alex vai trazer não começa do nada. Em Gênesis, Deus já mostrou uma pequena linha do tempo que vocês conhecem. Logo ao abrir a palavra, ele fala de 6 dias, de uma obra de 6 dias, onde trevas e luz estão em conflitos, e no 7º dia Deus descansa. Já é uma linha do tempo aí. E aí depois Deus vai acrescentando coisas em cima dessa linha do tempo, certo? Isso vocês conhecem. Durante 6 dias, houve tarde, manhã, significa que houve trevas, houve luz, e no 7º dia Deus não fala que houve tarde, manhã. Só no 7º dia Deus não fala isso, porque tarde e manhã ainda vai haver no milênio, mas para os glorificados não. É descanso, é Satanás preso. E aí depois Deus vai começar a trabalhar com tipologias, várias, através de Enoque, através de Noé, através de Abraão. Todos os personagens vão ter tipologias para o tempo do fim, de maneira que Deus fala algo que vai acontecer na primeira vinda, e em momentos ele fala algo que vai acontecer na segunda vinda do Senhor, na sua volta. E aí Deus, vamos começando por Abraão, para vocês perceberem. Deus chama Abraão e ali ele vai começar uma história, porque através de Enoque ele resetou o mundo, né? Ficou com tipologia para o fim também, os 3 filhos de Noé tem tipologia ali sem Cã e Jafé, vocês sabem a tipologia, mas Abraão é tipo um start ali para Deus chamar um povo para si. Abraão é gentil e Deus chama um gentil para ser pai, não só de uma nação, que seria Israel, mas de uma multidão de nações. E é um gentil. Abraão não é israelita. Exato. Israelita, né, é só de Jacó para frente. Então, aí Abraão, Deus chama, ele coloca Abraão como exemplo de pai da fé, depois chama Isaac, confirma as palavras com Isaac, que é uma tipologia de Cristo, e chama Jacó, e de Jacó, 12 varas. As 12 tribos, a palavra no hebraico para varas, é a mesma para tribo, o Alex vai falar isso. E ali Deus começa a chamar um povo para si. Aí sim, a palavra gentil é pagão e idólatra. Uma vez que Deus separa, já não é mais gentil. Isso tem até no Novo Testamento. E aí, através das tribos, Deus começa a escolher tribos para fazer tipologia. Levi vai ser uma tipologia para sacerdócio, vocês vão entender o porquê, porque Deus queria que todas as tribos fossem, mas ele chamou Levi. Judá iria vir o Senhor, o prometido. Efraim foi escolhido para salvação dos gentios. E se tiver alguma outra tribo aqui com tipologias, eu não estou lembrado, talvez Dan está relacionado com serpente e calcanhar. Deus vai usar ali as tribos para dar mensagens para o futuro, assim como ele usa os apóstolos para dar mensagem para o futuro, 12 por 12. Aí, quando Deus chama Abraão, olha, eu vou passar aqui rapidinho para não ficar falando muito tempo, tá? Porque a história mesmo ali começa a brilhar em Êxodo. É assim, Êxodo, Deus vai entregar para a gente no livro de Êxodo a última semana. Vocês vão ver que é incrível. Mas para vocês entenderem que não começou do nada e que Êxodo não é ali... não é uma história que Deus quis falar assim à toa, porque Êxodo inteirinho Deus está entregando para a gente detalhes da última semana. Sim, Êxodo Deus está entregando para a gente detalhes da última semana, em Gênesis Deus está falando para a gente o que acontece até chegar à última semana. Então, por exemplo, Abraão entregando Isaac é uma tipologia do pai entregando o filho, certo? Aí depois tem Jacó, a escada do sonho de Jacó. Vê que primeiro Deus pede para Abraão entregar Isaac, depois Deus dá o sonho para Jacó da escada. Porque é nessa sequência, né? Primeiro o filho morre, depois ele vira a escada para ligar o céu e a terra. Então, em Abraão, acho que dá para ficar em Abraão, Isaac e Jacó. Quando Jesus vem e morre por nós, isso estava representado lá em Isaac. Aí depois Jacó vem, vira a escada, se torna a escada, aí vem a salvação dos gentios. E essa história do livro de Gênesis, ela vai ter segmento, vai ter muitas coisas ali, né? Vai ter momentos que Deus vai profetizar, depois tem a vida de José,
Vai falar também coisas da última semana. José vai ser traído, na segunda vez José vai ser reconhecido pelos seus irmãos, e a história segue. E aí José, vocês sabem a história, né? José salva o Egito, salva o mundo. Acontece que os filhos de Israel todos vão para a terra do Egito, e os últimos capítulos de Gênesis acabam assim. As bênçãos para os filhos de Israel, não para todos, né? Mas José é abençoado primeiramente, e pronto, eles vão para a terra do Egito, e lá eles ficam, na terra do Egito. Aí vocês sabem que eles vão ficar lá 400 anos, que dá 144 mil dias literais. Então, o livro de Gênesis, eu resumi, assim, fiz um resumão, tá? Para mostrar que realmente, na linha do tempo de Gênesis, pega ali a vinda de Cristo, a escada do sonho de Jacó, anjos de Deus subindo e descendo, trabalhando para aqueles que hão de herdar a salvação. E o Gênesis deixa a história para a gente lá em Êxodo, que lá em Êxodo vai ser aquela outra linha do tempo da última semana, tá bom? Eu sei que em Gênesis Deus tem coisas que ele falou ali até do milênio, eu sei disso. Mas assim, pegando as maiores partes do livro, você vai ver que Deus estendeu a linha do tempo até chegar a Êxodo. Em Êxodo, então, Deus vai pegar todo o livro e vai estender mais uma linha do tempo para falar da última semana. E poderíamos falar aqui de Levítico, né? O Alex, a gente conversou bastante sobre isso. A grandiosidade que tem no livro de Levítico, que falam coisas do reino milenar. Números e Deuteronômio. Entenderam? Vocês vão, se não entender, vocês vão entender melhor com o início de Êxodo. Então, quando a gente começar em Êxodo aqui e falar que é um link com a última semana, sim, coisas que acontecem, reflexos da última semana, saiba que não é por acaso, porque Gênesis deixou pra gente a história lá no livro de Êxodo. Os filhos de Israel, lá na terra do Egito, onde eles vão ficar escravos. O Apocalipse 12, ele adianta isso pra gente, né? É o último Êxodo revivido, acontecendo outra vez. E a gente sabe que Apocalipse 12 está falando de Faraó, da mulher indo para o deserto com asas de águia, e isso tudo está dentro da última semana. Pegou? Deu para entender, irmão? Então, como o irmão Luiz falou aí, a gente consegue enxergar no livro de Gênesis essa linha do tempo que vai culminar no livro de Êxodo, como se fosse o livro de Êxodo um apocalipse, um livro que vai nos revelar a última semana. Quem assistiu às nossas lives entre eu e o irmão Márcio acerca do último Êxodo pôde perceber também claramente que o livro de Gênesis ele tem esse papel de revelar esse período todo no qual antecede o tempo do fim, a última semana. Isso ficou muito claro lá, e agora com essa explicação do irmão Luiz ficou mais claro ainda, não é? Então é uma coisa que eu creio que quem estuda a palavra vai entender isso tranquilamente. A gente observa que a chegada de Moisés na terra do Egito, ali a gente percebe claramente Moisés e Arão falando da última semana, e que a travessia do Mar Vermelho seria a metade da última semana. Nós falamos muito isso sobre esse mesmo tema nas lives do último Êxodo, amém? Então, agora que o irmão Luiz passou isso para mim, eu vou levar os irmãos para um entendimento do qual os irmãos perceberão que realmente isso que o irmão Luiz falou é exatamente isso. Isso vai ficar muito claro agora. Se vocês me acompanharem agora, no livro de Êxodo, no capítulo de número 4, eu não vou ler, mas eu vou ler alguns textos, mas eu vou tentar ser o máximo dinâmico possível. Então, quando a gente está lá em Êxodo, capítulo de número 3, nós observamos que Moisés, agora com a idade de 80 anos, né, ele está apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e ele está indo para a banda ocidental do deserto, e de repente ele vê algo inusitado. Ele vê uma sarça que ardia, mas ela não se consumia. Isso era algo incomum. E o interessante é que ele diz: eu vou me virar para lá e eu vou ver essa estranha visão. No que ele disse isso, o Senhor, percebendo que ele queria se virar, estava se voltando para a sarça. Os irmãos conhecem a história, né? O Senhor disse para ele: Moisés, Moisés, né? E ele disse: eis-me aqui. Então o Senhor disse-lhe: não se achegue para cá, tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar
é santo, né? E aqui a gente já começa a entender algo. Então nós estamos diante de um lugar santo, um santo lugar, uma Adamá Kodesh, né? Uma terra santa. E quando a gente olha para o Salmo 68, no verso 17, a palavra de Deus diz que os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares, e que o Senhor está no meio desses carros de anjos, e que até o Sinai se tornou um santuário. Então veja que o Senhor está tratando o Sinai como um santuário. Aí o detalhe é que quando Moisés está diante dessa visão, aí o Senhor fala para ele essas coisas. Moisés, ele teme olhar para o Senhor, então ele encurva a sua cabeça com muito medo. E o Senhor então vai se revelar a Moisés ali, no meio dessa chama de fogo, em meio a uma sarça. Isso, para começar, a gente já compreender o que Deus está falando, e aqui foi a revelação que eu tive meditando na palavra, é que realmente aqui está Apocalipse de número 1. Essa sarça aqui, ela realmente aponta para a menorá de Apocalipse capítulo 1, em que o Senhor, o próprio Jesus, o ancião de dias, ele está andando no meio da sarça, melhor dizendo, no meio da menorá, né? E aqui há uma coisa muito tremenda nisso aqui. O Senhor está começando essa última semana, no primeiro Êxodo, justamente nesse episódio. Ele está chamando as suas duas testemunhas, começando por Moisés e depois por Arão, né, que vai se encontrar com Moisés no deserto, mas primeiro ele está descendo, né? Então a palavra do Senhor diz assim, Êxodo 3, no verso 8, né? Eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés, e eu desci, né? Desci para levar esse povo, para fazer esse povo subir a uma terra plana, ampla e que mana leite e mel. Então o Senhor está realmente descendo, o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, né? Assim que ele se manifestava na velha aliança. Então ele está dizendo, olha, eu desci e agora eu desci para ir lá para o Egito e fazer o meu povo subir. E a palavra subir aqui no hebraico é alá, que tem o mesmo sentido de subir ao alto, subir aos céus, né? Então a gente percebe essa coisa muito interessante que o Senhor está começando a mostrar para Moisés. Ele está mostrando para Moisés aquilo que João viu em Apocalipse 1. Então aqui nós temos realmente o start do Apocalipse no primeiro Êxodo. Então o Senhor realmente aparece ali numa sarça que arde e não se consome, e isso tem tudo a ver com a menorá, né? Com a menorá e o Senhor andando no meio dos 7 castiçais de ouro. E assim como João, né, ele se virou para ver a menorá, para ver o que estava lá, aquela voz que falava com ele, e me virei para ver aquele que falava comigo, me virando, eu vi um ancião de dias no meio de 7 castiçais. Assim também Moisés, ele se virou. Da mesma maneira, Moisés também escondeu seu rosto, da mesma forma como João, ele, ao ver o ancião de dias, ele caiu como morto. Então há muita similaridade, né? Nós vemos isso acontecer, e o anjo do Senhor ali, ele desceu para livrar o povo dele, né, da terra do Egito e fazê-lo subir, né, a uma terra ampla e espaçosa, mas primeiramente iria levar esse povo para esse local ali, nesse local ao qual ele chama de santuário, a esse Monte Sinai, para que eles pudessem servi-lo, amém? E o interessante, irmãos, é que nós vamos ver que no capítulo 4, após esse episódio, que os irmãos já começaram a compreender que realmente é a mesma coisa que tem a ver com Apocalipse 1. Nós vimos aqui, Êxodo 3 está apontando para o Apocalipse capítulo de número 1. Então nós temos o start aqui da última semana. E agora no capítulo 4 a gente vai ver que vai aparecer uma vara. E por que que essa vara e a sarça estão juntas? Porque como nós já vimos, a sarça tem a ver com a menorá, e essa vara agora, ela vai ter a ver com o objeto no qual futuramente vai florescer e vai ser colocado dentro da Arca do Testemunho. Então, irmãos, prestem muita atenção. Então agora no capítulo 4 de Êxodo, amém? Nós vamos ver que Moisés, ele vai fazer uma série de questões ali, colocando dificuldades para Deus. Eu sou gago, eu escolhe outro, né? E o Senhor vai dizer, o que você tem na sua mão? E ele vai dizer, uma vara. Então pega essa vara e joga no chão, aí ela se transforma, né, numa serpente. Então nós observamos ali que o Senhor, então, ele agora introduz essa vara dentro
dessa última semana aí, né, de Moisés, porque essa vara, ela vai apontar para o próprio anjo do Senhor indo com Moisés, né, no Egito para livrar o povo. Então nós não vamos ver o anjo do Senhor materializado. Moisés vai ter essa visão do anjo do Senhor vez por outra, mas nós vamos ver isso em Isaías 63, que o anjo do Senhor, ele vai estar indo com Israel, né, nas mãos de Moisés, naquela vara. Então a vara vai estar representando o próprio anjo do Senhor indo com Moisés para livrar o povo da terra do Egito, amém? Então nós temos essa vara, a princípio representando o próprio Cristo, ou seja, o Senhor dando autoridade a Moisés, a sua testemunha, e depois a Arão, porque essa vara vai passar de mão para Moisés, para Arão. Por quê? Porque Moisés, ele vai fazer tantas questões com o Senhor, que o Senhor vai falar, então tá, você vai ser por Deus e Arão vai ser por profeta. Você vai falar com ele e ele vai falar com o faraó, amém? Então, isso nós entendemos que essa vara que o Senhor transforma em serpente, em Nahash no hebraico, ele vai passar para Arão, para que Arão faça os sinais, tá bom, irmãos? Então nós vamos observar que essa é a mesma vara que vai começar a exercer sinais ali na terra do Egito e que depois vai acabar se tornando uma vara que vai ser escolhida dentre 12 varas para florescer, e aí tem um mistério tremendo. Mas antes de falar desse mistério, então eu quero dizer isso para os irmãos. Então essa vara vai representar o próprio anjo do Senhor indo com o povo de Israel, amém? Isso a gente vai ver em Isaías 63, eu vou deixar esse texto um pouquinho mais para frente agora, na minha fala final, dessa primeira fala, para os irmãos compreenderem melhor. Então nós temos aqui o anjo do Senhor descendo na sarça. E por que ele desce na sarça? Apontando para Menorá, assim como o anjo do Senhor aponta para Cristo, o ancião de dias, lá em Apocalipse 1. Porque isso, irmãos, fala do azeite de ouro sendo derramado na última semana. O próprio Cristo ali descendo, fala, não é, dele acendendo a Menorá, né, na última semana. É claro que Cristo está trabalhando na Menorá desde quando ele subiu, né? Ele está fazendo isso de uma forma completa para a gente desde quando ele subiu aos céus. Mas especificamente falando do Apocalipse, isso vai acontecer na última semana. Então quando a gente olha para a sarça e faz essa comparação com Apocalipse 1, a gente entende isso, que o Senhor vai estar derramando azeite de ouro. Eu achei interessante que o irmão Luiz falou aqui algo outro dia, que quando, acho que foi um rabino que falou para ele, né, que a sarça, ela tinha ali o seu fogo, o anjo do Senhor no meio, apontava ali para um fogo que, embora fosse, vamos supor assim, na menorá, fossem 7 lâmpadas, ali as chamas estariam juntas, né, como se fosse uma chama só, uma grande chama que acendia o tabernáculo. Não eram só 7 pequenas tochas, mas eram 7 realmente chamas de fogo que se uniam e elas formavam uma chama só muito grande e que subiam, davam a entender que eram espíritos que estavam subindo ao alto, né? Então isso eu achei muito interessante, porque isso fala de que esse azeite de ouro que o Senhor vai derramar nessa última semana, né, ele vai começar a derramar nas suas 2 testemunhas. Por isso o Senhor vai primeiro chamar Moisés e depois Arão. Então, eu consigo enxergar isso também. Então, o Senhor apontando para, falando da sarça, mostrando a sarça, o Senhor no meio dela, mostrando para a gente que o Senhor vai começar a derramar azeite de ouro. E a grande revelação dessa vara com a menorá, né, porque veja, a sarça aparece no capítulo 3 e a vara aparece no capítulo 4, isso não é por acaso. Então, a grande revelação que eu vejo dessa vara e a menorá, ou a sarça e a vara de Moisés, é que o Senhor vai transformar essa vara e essa menorá em uma árvore frutífera de amêndoa. Então isso é muito interessante. Isso vai acontecer depois que o povo, né, for trazido do Egito para o deserto. Eu poderia falar um pouco mais acerca do que aconteceu de fato lá dentro do Egito, porque seria tremendo se eu pudesse falar um pouco sobre isso, mas eu também não quero tomar muito tempo, porque o meu tempo já está se esgotando, então eu queria frisar realmente mais nessa parte de falar o porquê que Deus escolheu que a vara que Deus escolheu, essa vara, se tornasse como uma vara de amêndoa, que ela florescesse e ela desse fruto de amêndoa, e por que que Deus fez com que a menorá, que seria colocado lá na tenda, na tenda da congregação, no tabernáculo de Moisés, por que que ela teria o formato de uma amendoeira? Isso é muito profundo e aqui que está a grande revelação.
Então essa vara, ela vai estar ali representando o anjo do Senhor, e a gente vai ver já já, no texto de Isaías 63, tá bom? Então Moisés está indo, né? Ele vai ali para o Egito, e ao chegar ali no Egito, né, nós vamos ver que então, no capítulo de número 5, primeiro, no capítulo de número 4, o Senhor vai dizer para Moisés, olha, tenha certeza, né, make sure aqui em inglês, né, tenha certeza que você, ao chegar lá, diga para Faraó que deixe o Israel sair, porque ele é o meu primogênito. Olha que coisa interessante. E daí então, né, o Moisés ele vai chegar ali no capítulo 5, ele vai dizer, olha, Faraó, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Então a gente está vendo uma questão que o Senhor está querendo trazer o seu povo da terra do Egito, levar esse povo para o deserto, para ali celebrar uma festa no deserto. No capítulo 4 ele está dizendo para deixar o seu filho Israel, que é o seu primogênito, sair para sacrificar o Senhor no deserto, caminho de 3 dias. Isso tudo é tremendo e maravilhoso e tem revelações tremendas e profundas, né? E aí então a gente vai ver que o faraó ele não aceita essa proposta. No capítulo 6, os filhos de Israel, depois de ter crido em Moisés, ficado feliz, apesar de terem ali a primeira mão crido no que Moisés havia falado, depois que faraó ele aumentou, né, a opressão sobre os filhos de Israel, porque ele disse, olha, vocês vão agora fazer a mesma quantia de tijolos, mas agora vocês não vão ter palha, a gente não vai dar palha, vocês vão buscar os restolhos por aí. Aí os filhos de Israel já começaram a questionar Moisés e Arão, e isso foi algo que foi progressivo durante todas as 10 pragas. No capítulo de número 7, nós vemos ali o Senhor, então, fazendo por meio de Arão, lançando esta mesma vara, ela se transformando em uma vara que se transforma em serpente. Essa vara, ela engole as 2 varas, não é, dos 2 magos de Faraó. Por que eu digo 2? Porque lá no livro de Timóteo, no capítulo 3, em 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo deu nome para esses magos. Ele disse que esses magos, se não me falha a memória agora, esqueci agora o nome dos magos. Jambes e Drambes. Janes e Jambre. James e Jambre, exatamente. Então eram 2, né? Apontando também para o falso profeta, né? Então isso é muito interessante. E aí começa essa saga, né? Essa batalha. E o Senhor fazendo sinais, mostrando sinais e maravilhas, não é? E interessante que eu ouvi falar também, eu pesquisei um pouquinho, de que dentre os deuses egípcios ali, havia um deus que, eu me esqueci agora o nome desse deus, que era no formato de uma serpente, que era um dos deuses mais terríveis, não é? Que se manifestava durante a noite, um dos deuses mais terríveis na terra do Egito, que inclusive era um deus que era proibido de ser adorado, não tinha nenhum templo, não tinha nenhum culto a esse deus, e ele era no formato de uma serpente. E aí então o Senhor está fazendo questão também de mostrar que ele é Senhor de todas as coisas, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele é Deus dos deuses, e ele está no controle de tudo. Ele vai mostrar para Faraó que ele tem o domínio de tudo. Então, quando a vara está nas mãos de Moisés, e ela se transforma em serpente, e essa serpente devora aquelas 2 serpentes, o Senhor está dizendo que ele tem autoridade sobre todos os deuses do Egito. E é muito interessante isso, irmãos. Então, a saga continua, né? Aí no capítulo de número 7, então a gente vai ver o Senhor permitindo que Arão tocasse nas águas do rio Nilo, as águas se transformam em sangue, né? Daí nós temos no capítulo 8 mais 3 pragas, né? Praga das rãs, né? Ele toca também novamente no rio Nilo com a vara, e aí então essa vara vai fazendo sinais, e aí então se transformam em rãs que enchem toda a terra do Egito, e depois tem a praga dos piolhos, depois das pragas dos piolhos, a praga das moscas. Capítulo de número 9, a gente vai ter a praga da peste nos animais, depois a úlcera nos homens, não é? E depois da úlcera nos homens, nós vamos ter a chuva de pedra de Saraiva, e aí então no capítulo de número 10, a gente vai ter a praga da escuridão, 3 dias de escuridão,
E depois da praga dos 3 dias de escuridão, a gente vai ter a última de todas as pragas. Não, vai ter também a praga dos gafanhotos, não é? E depois vamos ter a praga do primogênito. E aí, então, capítulo de número 11, capítulo de número 12. Amém? Então, nessa questão aí do capítulo de número 12, os filhos de Israel ali estão numa contagem de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, na capital de Ramassés. E o Senhor, então, ele vai consagrar os primogênitos ali de Israel e vai dizer, olha, todo animal que nascer, abrir a madre, e todos os primogênitos dos filhos de Israel são meus. Vou fazer uma consagração aqui. Os animais vão ser sacrificados para mim, mas os filhos de Israel não vão morrer. Eles vão ter que ser resgatados porque eles serão meus. Primogênitos, eles serão meus. E aí o Senhor vai dizer no capítulo 13 de Êxodo, ele vai dizer assim, né? E que esse detalhe dos filhos de Israel serem os meus primogênitos, esse detalhe, ele vai dizer que isso será por sinal entre vós, né? Na mão e na fronte entre os vossos olhos, né? Olha só que coisa interessante. Isso fazendo um link com 144 mil selados, primícias, né, do Senhor. Então a gente vai começar a observar também um outro detalhe, que o povo de Israel espiritual são as primícias do Senhor. É por isso que aqui, ao sair do Egito, embora saia uma multidão, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, o Senhor já está dando um link, deixando a gente entender que o Israel espiritual seriam os primogênitos de Israel, as primícias, que teriam um sinal na mão e na testa, não é? Ou seja, o selo de Deus, em contraste com o selo da besta, da marca da besta. Então isso tudo é muito importante a gente observar, porque quando a gente agora estamos indo para o deserto, né, a gente vai observar que quando o Senhor vai escolher a vara, dentre as 12 a vara de Arão, a gente vai ver que o Senhor vai tratar com essa questão de primogenitura. Então é muito importante a gente entender isso. E agora, para finalizar essa minha fala, eu não vou falar da travessia do mar, poderia falar aqui dessa travessia, não vou falar isso, a gente vai deixar para uma outra oportunidade, tá? Poderia falar sobre isso, o Senhor tirando o povo, atravessando o povo no meio do mar, o mar vermelho se abrindo, a vara de Moisés sendo usada para tocar no mar, o mar vermelho se abrindo, né? O povo entrando no deserto, primeiro no deserto de Sur, ficando 3 dias ali, águas de Mara, né? As águas amargas de Mara, depois no deserto de Sim, depois no deserto de Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, depois onde o Senhor inclusive fez o maná aparecer e deu cordonizes para o povo. Depois eles foram no capítulo de número 17 para o deserto de Refidim, onde murmuraram mais uma vez, e então Moisés tira a água da rocha, mais uma vez fazendo uso da vara, e no capítulo 18 vem seu sogro Jetro, né? E aí então separa ali os anciões, o Senhor usa ele escolhe alguns homens cabeças ali para serem chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, e aí no capítulo 19 o povo está diante do Monte Sinai, e aí o Senhor está dizendo, olha, eu queria que vocês fossem o meu povo peculiar, uma nação santa, não é? Se vocês atentassem para a minha palavra diligentemente e guardassem a minha aliança, né? Mas infelizmente vocês já violaram a minha aliança, vão violar a minha aliança nesse dia do casamento, né? O Senhor vai mostrar isso claramente, que o povo vai violar a aliança do Senhor logo ali, né? Adorando o bezerro de ouro. Jeremias 31 vai falar sobre isso aí. O povo violou a aliança. Então, esse plano que o Senhor tinha de escolher as 12 tribos, infelizmente não vai se cumprir. Por quê? Porque o Senhor vai dizer aqui em Isaías 63, e é aqui que eu queria chegar, eu vou terminar minha fala aqui. O Senhor vai dizer assim, Isaías 63, no versículo de número 8, ele vai dizer assim, porque o Senhor dizia, isso dentro do deserto, amém? Isaías está falando isso do deserto, lá no deserto, esse episódio aqui do Êxodo. Isaías vai dizer assim, porque o Senhor dizia, certamente eles são o meu povo, são filhos que não mentirão, assim ele foi seu Salvador. E em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da sua angústia, da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo,
pelo que lhes tornou seu próprio inimigo. Então percebe, irmãos, o Senhor está falando assim, ó, certamente eles são meu povo, são filhos que não mentirão. E a palavra mentira aqui é a mesma palavra para amendoeira, amém? Então essa palavra aqui é a mesma palavra, no hebraico shaked, amém? Shaked, shakad ou shakar é a mesma raiz hebraica. O hebraico trabalha com raiz, ou seja, uma raiz de uma palavra hebraica pode ter variantes de uma mesma palavra, mas o importante é entender que de uma mesma palavra pode sair várias palavras similares. E aqui, então, quando a gente lê, são filhos que não mentirão, o Senhor está dizendo, eles vão ser filhos que vão ser frutíferos como a amendoeira. E aqui que eu quero trazer essa revelação. O Senhor está dizendo, eles vão dar fruto, eles vão ser um povo frutífero, vai ser realmente um povo do qual eu vou me agradar como a amendoeira, porque o Senhor vai escolher com que a vara de Arão vai florescer e vai florescer dando frutos de amêndoa, e também a menorá vai ser escolhida para ter o formato de uma amendoeira dando frutos de amêndoa. Isso por quê? Porque isso de fato, irmãos, aponta para uma árvore frutífera que dá o seu fruto na estação própria. Porque a amêndoa é uma das poucas árvores, eu não sei se é a única, mas dentre oliveira, videira, figueira, a amendoeira é a única que dá o seu fruto sempre, até mesmo no inverno. As suas folhas, elas nascem, brotam de novo as suas flores, e ela dá fruto até no inverno, até no rigor do inverno. Então o seu fruto não mente. Assim como diz Abacuque 3, né? Ele fala assim, olha, ainda que o produto da oliveira minta, é a mesma palavra aqui para amendoeira. Ou seja, o produto da oliveira pode mentir, mas essa daí, a amendoeira, não vai mentir. O que o Senhor está falando é que o Israel espiritual e o próprio filho dele, Jesus, seria uma árvore frutífera que daria o seu fruto na estação própria, mês a mês, e que futuramente, lá no reino milenar, isso apontaria para as árvores frutíferas, né, o Israel espiritual, que o seu fruto seria para alimento das nações e as suas folhas para a cura das nações. E aí então, é por isso que Jeremias, quando ele tem aquela visão lá em Jeremias capítulo 1, no verso 11, o Senhor fala com Jeremias assim, olha, Jeremias, o que é que você viu? Ele diz, eu vi uma vara de amendoeira brotando com frutos de amêndoa. E aí o Senhor diz assim para ele, viste muito bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Porque essa palavra velar também é a mesma palavra shaked, a mesma palavra. O Senhor está dizendo assim, ó, eu velo. A palavra velar é amendoeira. Então quando ele diz, você viu uma amendoeira, ele está dizendo, olha, você viu uma amendoeira, uma vara que frutificou com frutos de amêndoa, porque eu velo pela minha palavra. E a palavra velar ali, cuidar, velar, zelar, proteger, é a mesma palavra amendoeira. Então o Senhor está dizendo, em outras palavras, Jeremias, o meu plano de estabelecer o reino de Israel entre vocês na terra vai se cumprir, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Vai se cumprir. Entende, irmãos? Esses meus filhos não vão mentir, serão filhos que não mentirão, não falharão. Vão ser árvores frutíferas que vão dar o seu fruto na estação própria. E aí eu termino essa fala citando rapidinho Números 17, que é o episódio ali que o Senhor, ele então vai escolher dentre 12 varas, não é? Uma vara apenas, a vara da casa de Levi, com o seu cabeça Arão, amém? Por que isso é muito importante? Porque esse episódio aconteceu após uma grande rebelião da casa de Corá, amém? Que era da tribo de Levi, que eles não estavam satisfeitos em serem apenas levitas, não é? Mas juntaram-se com alguns cabeças da tribo de Ruben, não é? Homens valentes de renome, e foram então ali dizer para Moisés, basta, não é? Porque toda essa congregação de Israel é santa. Por que só vocês querem se sobrepor sobre nós? Todo Israel é santo. Como quem diz, todo mundo tem que ser nação santa, todo mundo tem que estar diante do Senhor, todo mundo, até o próprio Senhor falou que era toda a nação, então todo mundo é santo, foi o próprio Deus que falou. Mas aí, irmãos, o povo pecou e Deus então ele não pôde cumprir isso aí. Deus jogou isso para o futuro, para o Israel espiritual. E aí então ele manda colocar nas 12 varas, não é? Após essa rebelião, que eu não vou falar dela,
que acontece no capítulo 16. No capítulo 17, o Senhor manda então Moisés pegar 12 varas com o nome das 12 tribos, só que colocar no nome das 12 tribos o nome dos cabeças dessas tribos, ou seja, os primogênitos, as primícias, porque somente as primícias que são do Senhor, falando do Israel espiritual. Então o Senhor vai fazer com que no dia seguinte essa vara florescesse, a vara de Arão, dizendo, apontando que o Senhor escolheu por agora somente, né, dentre esse plano que o Senhor tinha. Nesse momento, infelizmente, o Senhor só pôde escolher uma tribo, tribo de Levi, e para o sacerdócio somente a casa de Arão. Então isso vai ficar em stand-by, vai ficar para o tempo do fim, então a linha do tempo precisa continuar, e eu passo agora a palavra para os irmãos. Eu passei do tempo, né? Mas eu acho que isso era muito importante. Daí então a gente vai ver agora a continuação. Nós vamos ver que, infelizmente, esse plano não se cumpriu para que eu e você fizéssemos parte dele. Porque esse Israel faz parte de um plano que o Senhor diz para os escritores hebreus, que é uma tão grande salvação. Então eu e você precisávamos estar dentro desse plano, e por isso, infelizmente, Deus usa essa falta do Israel primeiro para que eu e você fizéssemos parte desse plano maravilhoso. Amém? Aquela parte lá que o Alex falou, do bordão de Arão que floresceu, ele contou o contexto, né? Foi por causa de uma rebelião, a revolta de Corá, que é da tribo de Levi, e ele estava incitando Israel todinho a querer ser sacerdote, uma vez que Deus já tinha declarado algo em Êxodo 19. Ele falou assim: vocês têm visto como eu tirei vocês do Egito e trouxe com asas de águia até mim. Então, se vocês agora ouvirem a minha voz, que seriam os 10 mandamentos falados pela própria boca do Senhor, Deus falou: todos vocês me serão um reino sacerdotal. Só que tem um detalhe aí que Deus explica em outros capítulos. Na verdade, não seriam todos os filhos de Israel que seriam sacerdotes. Vocês vão ver pelos textos que Deus sim queria que todas as tribos fossem um reino de sacerdotes, mas ele iria escolher os primogênitos. Exato. Não seriam todos, né? Esse é um detalhe que muda tudo. Fica a sensação assim no início que é mais por sorte, né? Quem nascer primogênito então é sacerdote, e quem não nascer primogênito não é. Seria assim. No início seria assim. Deus estaria trabalhando com tipologias, com sangue de animais, com tabernáculos, mas Deus estava deixando um testemunho da vontade dele. Ele queria que os primogênitos fossem. Seria a vontade primária dele. Não aconteceu assim. Deus teve que reduzir para uma só tribo, porque logo depois que Moisés subiu, eles pecaram, né? Eles adoraram o bezerro de ouro, eles quebraram a aliança. Por isso que Moisés, se eles tivessem escutado a voz do Senhor e obedecido, Moisés jamais teria descido do monte com tábuas da lei, porque a lei não teria ido parar em tábuas de pedra, teria parado no coração. E assim os primogênitos de todas as tribos seriam o reino dos sacerdotes, e eles iriam alcançar as nações. Esse projeto foi pausado e ele vai ser colocado dessa maneira, nesse modelo, no templo de Ezequiel, igualzinho. Só que Deus fez algo superior em cima desse projeto. Então ele reduziu o plano. Moisés propôs o arrependimento para todas as tribos, mas elas não se arrependeram. Só Levi que voltou. Então Deus escolheu os levitas para cuidar do ministério do tabernáculo e Arão, a linhagem de Arão, para ser sacerdote. Então Deus minimizou o plano, entendeu? E aí esse plano iria ser completo na igreja, no nosso tempo. O que aconteceu? Houve a revolta de Corá. Aí Deus fez aquele esquema com as varas. Pega 12 varas, escreve o nome de cada tribo em cada vara. Para Levi, escreve Arão. Ou para Arão, escreve Levi. E aí colocou diante do testemunho, diante da arca, do trono do Senhor. E só a vara de Arão floresceu e brotou amêndoas. E Deus falou: coloca agora isso dentro da arca para servir de testemunho contra os rebeldes. Aí Deus estava falando: eu não propus o sacerdócio para todos? Vocês não obedeceram. Como é que agora vocês querem ser sacerdotes? Tanto é que Deus repreende todo o povo em Números 16 e 17. Houve peste no povo. Então a vara de Arão testemunhou isso. Esse testemunho é um testemunho negativo, porque agora não são todas as tribos que podem ser sacerdotes. Tem véu do testemunho, tem leis em tábuas de pedra, porque o testemunho está em conjunto.
A lei era para parar nos corações, foi parar em tábuas de pedra. Deus queria que todas as tribos florescessem. Agora só a tribo de Levi para cuidar do ministério dos tabernáculos e Arão, a linhagem de Arão para ser sacerdote. Tem véu do testemunho. O véu simboliza a própria carne do Filho de Deus. O escritor de Hebreus fala isso. Agora tem separação. E esse modelo vai até Cristo. A vara de Arão floresceu dando um testemunho negativo lá no passado. As tábuas da lei, que se chama tábua do testemunho, e a vara também, que se chama vara do testemunho, é negativo. O véu se chama véu do testemunho, é negativo. Quando Jesus viesse, ele seria um sumo sacerdote de uma outra tribo, floresceria. Presta atenção, floresceria. Ele se torna uma árvore. E ele floresce brotando amêndoas. Presta atenção nessa imagem, uma menorá sai ali nele. No Apocalipse ele não é o cordeiro de 7 olhos e 7 chamas. O cordeiro, 7 chifres e 7 olhos. Os 7 olhos são os 7 espíritos de Deus, que são aquelas 7 chamas da menorá. Os 7 chifres do cordeiro, você está vendo a 7 menorá. Quando Jesus floresce, ele ressuscita a igreja. Então ele tira a lei das tábuas de pedra, coloca no coração do homem, floresce, ressuscitando a igreja, fazendo ela ser uma amendoeira. Ainda que não aconteceu a ressurreição literalmente dos santos, Jesus já é o primogênito, as primícias e o nosso exemplo de tudo, do que vai acontecer no futuro. Então, esse é o testemunho da vara de Arão que floresceu. Agora você sabe o porquê que ela floresceu, porquê que ela brotou amêndoas, o testemunho negativo e o testemunho positivo que Jesus fez por nós. Agora, essa questão da vara. Percebe que Deus está contando uma história com as varas, né? A mesma vara que fez os sinais lá na terra do Egito é a mesma vara de Arão que foi parar na arca do testemunho, que floresceu. É a mesma vara. E aí Deus, você vê que ele está afim então de contar a história com vara, certo? Vamos ler um texto de Ezequiel 37 que você já conhece. Aliás, antes de ler eu vou até falar em Ezequiel 37, Deus fala para Ezequiel pegar uma vara, escrever nela Judá, pegar outra vara, escrever nela Efraim, por Efraim, né? E juntar uma na outra, que assim ele juntaria as duas casas de Israel para sempre, e nunca mais elas iriam se dividir. Mas vamos ler esse texto com um pouquinho de atenção, que vocês vão perceber que Deus não está falando só isso ali. Ele está falando algo muito maior. Muito maior. Ezequiel 37, a partir do verso 16, diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá, não acabou, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Em um pedaço de madeira já está a união das duas casas, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Uma vara já está unindo as duas casas. Eu sei que num todo, numa vara vai estar escrito Judá e na outra Efraim, mas presta atenção nos detalhes. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim e para toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel inclui Judá também. Nessa outra vara está falando da união também. Deus está confirmando um testemunho duplicado. E cada vara já fala da união das duas casas e une uma na outra. Por que Deus não falou assim? Filho do homem, pega uma vara e escreve nela por Judá, pela casa de Judá, e pega outra vara e escreve nela pela casa de Israel, Efraim, e junta uma na outra. Ele detalhou. Pega numa vara, escreve Judá, pelos filhos de Israel e seus companheiros, e na outra, vara de José, Efraim, e para toda a casa de Israel. Verso 17. Junta-os uma na outra, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falares os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam essas coisas, tu lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei o pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de entre as nações, os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Arrebatamento aqui também.
Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei sobre eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Frase lá do Apocalipse 21. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Lembra que Jesus fala que ele é o bom pastor e que a ele convinha conduzir aquele rebanho, mas ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco? A ele convinha juntar e haveria um só pastor e um só rebanho. Jesus está outras ovelhas que não é do aprisco que ele estava falando são gentios, que aqui se comprova que é a casa de Israel. Verso 25, deixa eu ler. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão. Ok, aí ele vai falar que vai pôr o santuário no meio deles. No verso 27 diz, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pronto. Por que Deus está fazendo todo esse detalhe aqui, falando todo esse detalhe na vara? Porque na história do livro da lei das tribos, Judá ele fica com o direito de cetro, de reino. E a primogenitura não fica com Judá. O primogênito de Israel é Ruben e Simeão. Eles perdem a primogenitura e passa para os filhos de Israel. Passa para os filhos de José. Para vocês entenderem que isso é verdade mesmo, e entender o porquê que Deus está usando essa linguagem, presta atenção aqui, nesse texto que eu vou ler para vocês. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1 e 2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que, na genealogia, não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o príncipe. Já coloca como se tivesse vindo, né? E dele veio o príncipe. Porém, o direito de primogenitura foi para José. Presta atenção nisso. José ia ter Efraim, a primogenitura ia ser retirada de Manassés e ia para Efraim. Efraim ia se tornar a cabeça da casa de Israel, representante da casa de Israel. Eles iriam ser, por causa do pecado da casa de Israel, eles iriam ser dispersos para as nações. E Deus prometeu, quando chamar a casa de Israel de volta, chamar as nações, com o direito de primogenitura. Por isso que lá em Jeremias 31, o Senhor fala, Efraim é o meu primogênito. Exato. Né? Quando o Senhor Jesus vem, ele vem para os judeus primeiro. E de fato, os judeus, muitos dos discípulos aceitaram. Em Atos fala que milhares de judeus estavam crendo, mas o Israel, na massa, não estava crendo. E muitos dos que criam apostatavam depois. Você vê João falando isso. Eles eram daqui dos nossos, eles estavam com a gente, mas se foram porque não eram dos nossos. Estão negando agora o Messias, né? Negando que ele veio na carne. Então, Israel, em massa, eles rejeitaram Jesus. Por isso que João, sendo judeu, fala, ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, as nações acabam aceitando o Senhor Jesus na frente. Presta atenção, não é contradição. Os judeus aceitaram ali primeiro, porque ele tinha que vir com testemunho para Jerusalém. Mas o seu povo rejeitou e os gentios aceitaram. Jesus usa várias parábolas tacando isso na cara deles. Então, os gentios em massa nascem primeiro. Então, o direito de primogenitura está com as nações. Só que o cetro está com Judá. Quando Deus vai unir as duas casas, ele usa aquele detalhe. Porque na hora que ele vai unir as varas, ele vai falar de glorificação. É só na ressurreição e na glorificação dos corpos que, de fato, as duas casas de Israel estarão unidas. Jesus, ele fez a provisão na cruz, mas ainda não aconteceu a união. O que mais tem, né, entre a gente é guerra, até entre igrejas, entre sinagogas. Igrejas e sinagogas, tudo está em guerra. Mas Jesus acabou com isso na cruz. É que o povo não entende a restauração. Não entendeu. Quando chegar a última semana, por causa desse azeite de ouro e do terror que Deus vai tocar na terra e os sinais e prodígios que voltarão, vai ter já
uma união mais íntima, como Paulo cuidava naquela época para ter, entendeu? Na glorificação dos corpos, nós vamos ressuscitar e de fato estaremos unidos, mas ainda não. Então, o Senhor Jesus, ele quer pegar a primogenitura e estender para a casa de Judá, e o cetro de Judá estender para as 12 tribos, para que todos nós reinemos juntos. Vamos reinar juntos com a casa de Judá. A casa de Judá vai reinar com a gente, com corpos glorificados, e ambos terão a primogenitura e o cetro. Antes disso... Fomos comprados para sermos reis e sacerdotes. Né? Isso, tá vendo? E antes disso, as coisas não são assim. As coisas estão ainda naquele testemunho. Nós estamos sendo contados como primogênito, mas o cetro está com Judá. Exato. Jesus veio de lá, vai voltar para lá. Então, aqui é um primeiro ponto. Agora a gente está lendo Ezequiel 37 com um pouco mais de profundidade e olhando a história das varas. Lembra? As varas do início, as varas dos profetas. Mas tem algo aqui que é difícil. Zacarias 11 vai ter 2 varas também. Só que dessa vez elas não vão estar sendo unidas, elas vão estar sendo quebradas. Olha o texto. Primeiro eu vou ler para vocês conhecerem o texto, né? Zacarias 11. Assim diz o Senhor, verso 4. Meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. E os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Agora entra a parábola. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres do rebanho. Tomei para mim 2 varas. Uma chamei graça e a outra união. 2 varas. Graça, união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores e um só mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu, não vos apacentarei mais. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, come cada um a carne do seu próximo. Depois que as ovelhas começaram a rejeitar o pastor, é um bom pastor aqui. E o pastor também agora a paciência dele chegou no limite. Aí ele falou, tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia. E os pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. E eu lhes disse, se vos parece bem, aqui que está o conflito. O Senhor apenas muda uma coisa de lugar aqui e confunde tudo. E eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Lembrou da morte, da traição de Jesus, né? E da morte, né? Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Olha só que enigma. Verso 15, o Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, pois eis que eu suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil. Pronto, aqui você tem 2 pastores, um é rejeitado, e aí então esse pastor rejeitado vai suscitar um pastor mau na terra, que é o anticristo. Então aqui você tem uma linha do tempo dentro desse capítulo e você tem a história com 2 varas. O que aconteceu? As ovelhas não queriam mais obedecer esse pastor foi e ficou cansado delas e falou, então, vocês não querem me obedecer? Morram e se matem. Aí Deus pegou a vara chamada graça e quebrou. E ele diz que desfez a aliança que ele tinha feito com todos os povos. A gente tem que entender qual tempo que é esse. E aí depois vem a traição, vem o valor que o povo paga para esse pastor, que lembra claramente a traição do Senhor Jesus. Então, a gente é tentado a pegar isso e querer olhar tudo lá no tempo de Jesus e a conta não vai fechar.
E depois disso, que ele é traído, né? Que ele é humilhado com esse salário, ele pega a segunda vara e quebra. A segunda vara é a união das duas casas. Ele quebra. Agora pensa bem, entre uma vara e outra, tem um texto que aponta para o sacrifício de Jesus. O Senhor está falando algo aqui em uma linha do tempo, em uma sequência, mas não pode ser interpretado tudo na sequência. É de maneira atemporal isso daqui. É como Ezequiel, é como Daniel 7, por exemplo, vai chegar... Tem uma certa sequência, uma certa coerência, mas chega um momento que Deus troca as peças ali. Ele faz isso de propósito. Porque pensa bem, entre uma vara e outra tem o sacrifício de Jesus. Então a aliança quebrada com todos os povos, quando que o Senhor fez isso? Quando? Ele está querendo que a gente busque na palavra dele quando que ele fez uma aliança com todos os povos, antes da vinda de Jesus. Aí ele quebra, Jesus vem, é traído, aí ele vai e quebra a irmandade entre Judá e Efraim. A união que havia entre eles, ele quebra. Vocês acham que isso é mesmo depois da cruz de Cristo? Ainda que o texto que falou do sacrifício de Jesus está ali no meio, você acha que depois que Jesus veio, ele vai quebrar a união de Judá e Efraim? Primeiro que quando ele... Né? Ele veio para unir. Ele veio para unir. Sim. Primeiro que quando ele veio, não estava ninguém unido. Não tinha união. E ele veio para unir. E mesmo assim, não estamos unidos. Aí você pode dizer, então, quer dizer que ele quebrou. Como que ele vai quebrar algo que ele veio para unir? Paulo Depois fala da cruz... em Efésios 3 que ele uniu, né? Isso. Ele uniu. Então, realmente, Deus colocou a gente aqui num labirinto. É complexo. O que acontece aqui é que Deus quer recapitular a história para profetizar para a gente o tempo da grande tribulação, para deixar bem claro o que ele fez no passado, no presente aqui da profecia, e o que ele fará no futuro. Quando ele acaba o assunto, em Zacarias 11, ele quer retratar a grande tribulação dentro de Zacarias 12, 13 e 14. Então, o que a profecia está falando? O único momento onde Deus fez aliança com todos os povos é no tempo de Salomão. Exato. Né? Havia paz entre Jerusalém. Quer dizer, em Jerusalém reinava plena paz. Se há paz em Jerusalém, há paz no mundo, percebeu? Se não tem paz em Jerusalém, o mundo todo não tem paz. Por isso que Deus quer estabelecer a paz. Por isso que Deus fala, orai pela paz em Jerusalém. Não é para você orar, fala para ela, consuma essa grande Babilônia, Senhor. Porque Jerusalém não é grande Babilônia. Uhum. Loucos que estão falando isso no YouTube, loucos. Jerusalém é o lugar que o Senhor escolheu. Ele vai de lá reinar e vai pôr paz lá para ter paz no mundo. No tempo de Salomão, havia paz em Jerusalém e pode ver, havia paz em todo o mundo. Deus colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Davi, como Salomão falou lá em 1 Reis 5. E o reino de Salomão, Shalom, Shalom, reino de justiça, reino de paz. E durante o tempo que Salomão obedecia, havia paz no mundo inteiro. Quando Salomão pecou... 1 Reis 4 diz que havia paz e segurança nos dias de Salomão. É, aquele texto, né, que você falou, né, que é uma réplica para o milênio, né? Então, havia paz e segurança, e é a única vez no momento no mundo, a única ocasião no mundo, desde quando um homem pisou nessa terra, desde quando o homem foi criado, que houve paz e segurança no mundo. E que a vontade de Deus foi estabelecida, porque Deus falou que escolheu Davi, um homem segundo o coração dele, que faria toda a vontade dele. Davi uniu as duas casas, recebeu a planta e a organização da casa, as novas leis dos turnos sacerdotais e passou para Salomão, e Salomão praticou durante um período. Então Deus, quando Salomão pecou, ele dividiu as duas casas. E aí as duas casas começaram a cair. Deus chama as duas de adúltera, levanta profeta e levanta profeta para repreender eles, e eles não ouvem. É aí que se cumpre o que foi dito ali, ó, me cansei das ovelhas. Elas também se cansaram de mim. Então ele quebra e desfaz a aliança que ele tinha feito com todos os povos. Aí, primeira coisa que acontece, inimigos contra Salomão, inimigos contra Jerusalém, inimigos contra inimigos. Agora é um querendo pegar o reino do outro. As nações não vão mais para Jerusalém ouvir a sabedoria de Salomão. E aí, o que acontece?
o reino de 12 tribos fica em duas. Tá vendo? Como quebrou o reino no meio. Então ele quebrou uma vara, que é a vara da graça, com os povos, e depois ele quebrou a união entre Efraim e Judá. E por que que o símbolo ali, um texto que nos fala do sacrifício de Jesus, está bem ali no meio entre uma coisa e outra? Porque Jesus seria o centro ali que iria resgatar tudo. Ele que levantaria Ezequiel para profetizar a união das duas casas. Se as duas casas vão se unir e vão para Jerusalém, vai ter paz no mundo. Porque essa é uma história que está ampla, mas quem resolve essa questão é Jesus. Isso, por isso que deu um sinal ali pra gente, do Senhor Jesus. Exato. Não pra gente interpretar tudo em uma linha, porque a história não fecha, jamais vai fechar se você querer olhar depois da cruz uma vara de Efraim e Judá sendo quebrado. Não fecha a história, entendeu? Então, essa história, dentro de Ezequiel 37, tem duas varas, Zacarias 11 tem duas varas, e as duas falam de Efraim e Judá, só que um está dando testemunho diferente da outra. As duas profecias se completam. E um texto que está entre um e outro é Oséias, capítulo 6. Então, irmãos, nós estamos aqui com o propósito de mostrar a todos os irmãos uma linha do tempo que Deus estabeleceu, contando uma história de um reino, onde Ele quer falar para a gente que esse reino que Ele está estabelecendo, Ele escolheu um povo que Ele ama, e que esse povo vai ser um povo que vai ser reis e vai ter primogênito, né? Ou seja, a questão da primogenitura e a questão do reinado. Então, ou seja, são primogênitos, são as primícias. É o que há de melhor na terra. Deus ele vai escolher um povo como primeiros frutos, melhores frutos, primícias, tudo aquilo que há de melhor. Na velha aliança eram os que nasciam primeiro. Na nova aliança tem a ver com essa questão mais espiritual, né? Ou seja, com ser de Cristo, porque Paulo fala Nascer de novo, né? Nascer de novo. Nascer de novo. E Paulo vai falar em 1 Coríntios 15 que primeiro, né, tem a ordem da ressurreição. Cristo, as primícias, e os de Cristo. Ou seja, os de Cristo são as primícias, aqueles que também são parte da primícia. Então, Cristo ele é uma pessoa, mas ele também é um cabeça de um corpo. Então, pensando em Cristo não só como uma pessoa, porque a pessoa de Cristo já está lá glorificada no céu, tudo isso em Cristo já aconteceu, mas esse Cristo como um corpo, uma nação santa, isso está sendo formado. Então, quando a gente vai lá, a gente volta um pouquinho aqui só para entender isso melhor, quando a gente vai lá em Êxodo 4, no verso 22, e o Senhor diz para Moisés, lembra, não se esqueça, de dizer para Faraó, deixar o meu povo ir, porque Israel é o meu primogênito. O Senhor está pensando em Jesus, obviamente, mas ele está pensando nas 12 tribos, né? Em um Israel que seria primícias, ele está pensando lá na frente, um Israel que seria reis e que seriam primícias, entende, irmãos? Então essa união entre Efraim e Judá como vindo o cetro dele e Efraim a primogenitura, vai formar esse Israel espiritual, que seremos reis, sacerdotes, mas somos primícias, por isso primogênito. Então quando a gente faz essa viagem toda lá de Gênesis, Êxodo, mostrando essa história que Deus está contando por meio das varas, né? E que lá ele só teve como escolher apenas a vara de Arão, a tribo de Levi, né? Esse plano ele não pôde se cumprir lá, né? Mas isso apontava para algo no futuro. Então esse Israel que seria primícias, amém, irmãos? E que reinaria, amém? Então Judá, cetro, Efraim, casa de Israel, né? 10 tribos, primogenitura, isso ia ficar unido em uma coisa só que lá, como o Luiz falou, em Ezequiel 37, apontando para o dia da ressurreição. Então, esse plano lindo, ele ia passar por um grande processo. Então, quando a vara de Arão floresce, aquele testemunho negativo foi colocado ali na arca do testemunho, disse lá, e o irmão Luiz frisou em Números 17, que isso seria um sinal
para os filhos rebeldes, ou seja, para eles verem, olha, eu podia ter escolhido os 12, as 12 varas. As 12 varas podiam ter florescido, as 12 podiam ter brotado frutos de amêndoa, as 12 poderiam dar o seu fruto na estação própria, as 12 no meu reino milenar, quando eu estabelecer o meu reino, elas poderiam, né, brotar, porque ali eles estavam indo para Canaã, que aponta para esse reino milenar, estavam no deserto e aponta para o reino milenar, então ali poderia ter acontecido isso, mas infelizmente eles foram filhos que mentiram, que falharam, né, que não foram como a amendoeira, não deram o seu fruto. Então o Senhor não pôde escolher, eles não foram fiéis à sua palavra, não tinham a sua palavra escrita no coração, ela foi parar em tábuas de pedra, e esse plano ele prosseguiu, e aí então quando o povo entra em Canaã, passa pelo período dos juízes, chega no período dos reis, a história está continuando, porque Deus ele precisa fazer com que esse plano venha a se cumprir. Essa história linda que Deus está contando pelas varas, ela tem que se cumprir. Esse reino de 12 varas florescendo tem que acontecer. Um reino de primogênitos, de primícias, amém? Esse Israel que é o meu primogênito, que o Senhor está falando, eu estou querendo tirar esse povo daí do Egito, ele é o meu primogênito, apontando já para frente. Então, isso tem que se cumprir. Então, a história continua, aí chegam os dias dos reis, Saul, ele vai fazer com que o reino se divida. E quando chega nos dias de Davi, ele vai unificar esse reino, né? E aí Davi vai apontar para esse que vai unir essas varas. E Salomão, ele vai ser aquele que vai trazer a vara da graça, que é uma vara que foi falado pelo Luiz aqui muito bem, essa vara, né, da união com todos os povos. Isso só aconteceu nos dias de Salomão. Então isso tudo foi contado de uma forma muito complexa, mas é exatamente isso que está acontecendo. E aí então o reino vai se dividir de novo, a vara vai ser quebrada, né? As duas varas da graça e a vara da união vão ser quebradas nos dias de Salomão. Deus vai permitir isso acontecer, que Salomão não seja um tipo perfeito de Cristo no reino milenar, porque é uma tão grande salvação. Eu e você não estávamos lá, existem outros motivos, mas isso Deus está querendo levar para frente, para que uma plenitude dos gentios pudesse fazer parte desse reino, para que eu e você fôssemos também essas primícias, para que eu e você também pudéssemos fazer parte desses reis que somente da tribo de Judá naquela época e apontando para Cristo, mas que quando agora, uma vez em Cristo, lá no dia da ressurreição, as duas varas vão se unir e aí a gente vai também poder reinar. Então esse Israel espiritual vai poder reinar. Isso não era possível na velha aliança, mas em Cristo isso vai se tornar possível. Então isso é muito interessante, sim. Eu creio, é uma revelação que mexeu muito com o meu coração, porque ampliou meu entendimento. Eu pude entender exatamente agora por que Zacarias foi tão complexo e como que isso se encaixa de verdade somente nos dias de Davi e nos dias de Salomão, e Cristo realmente só aparece ali em Zacarias 10 como quem está apontando, dizendo assim, ó, tudo isso vai acontecer por causa de Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. Ele vai unir as duas casas de Israel, mas ele não só vai unir as duas casas de Israel, ele vai unir também as 12 tribos de Israel. Veja, irmãos, ele está unindo duas varas, lá em Ezequiel 37, mas ele está dando um plus a mais. Ele está explicando que não é só Judá e Efraim, porque ele podia ter falado assim como Jeremias 31 falou, o Senhor vai fazer uma nova aliança com a casa de Judá e a casa de Israel, e pronto. Mas ele quis trazer um leque maior, ele citou algo a mais, casa de Judá, mais as suas companheiras, Efraim e as suas companheiras de Israel. Então ele está falando que tanto aquelas duas varas apontam para as duas casas de Israel sendo unidas, aquilo que a gente já sabe, mas também está dizendo que só na vara de Judá já está as 12 tribos. Por quê? Porque Deus está falando, ó, Judá fala do reino, então aqui no Israel espiritual, nessa vara de Judá, o reino não vai ser só uma tribo, vai ser 12 tribos que vão reinar. E na vara de Efraim, que fala do primogênito, não vai ser só Efraim que vai ser primogênito. Não é só os gentios, mas são as 12 tribos espirituais de Israel que vão ser primícias. Esse é o plano do início. Uau, aí ficou bom, hein? Agora, é isso. Tremendo.
falar. É isso daí, agora juntou tudo que estava irmãos, espalhado foi juntado. Para poder ter essa fala, porque eu não meditei tanto como os irmãos nessas partes. Eu deixei para falar no final de propósito, para dizer justamente isso para os irmãos. Então, veja, irmãos, é uma história linda que Deus estabeleceu. Agora eu creio, irmãos, que ficou mais claro ainda. Então, as duas varas lá de Ezequiel 37 não falam apenas da casa de Judá e casa de Efraim, mas das 12 tribos na vara de Judá e das 12 tribos na casa de Efraim. Amém, irmãos? E junta tudo, agora é um reino de primícias, irmãos. Reis que são primogênitos e que vão reinar. E aí isso vai acontecer lá em Apocalipse. E aí tudo vai voltar. Veja, irmãos, que é um ciclo. O que aconteceu lá em Êxodo 4, né, Êxodo 3, a sarça ardendo, o anjo do Senhor no meio dela, vai chegar em Apocalipse 1. Agora é o próprio Senhor Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Lá na sarça, no capítulo 3 de Êxodo, era o anjo do Senhor. E veja que ali é o start da última semana, do primeiro êxodo, porque quando Deus aparece ali na sarça, Moisés é escolhido e Arão, 2 testemunhas, e eles vão libertar o povo do Egito. Então veja, irmãos, isso não é por acaso. E agora em Apocalipse 1, a gente vai ver a mesma história acontecendo, e agora de verdade, nós vamos ser filhos que não mentirão. Nós vamos ser filhos como a amendoeira. A gente vai brotar realmente flores de amêndoa. Esse reino vai ser um reino que vai vingar. O Senhor vai vingar. Isso realmente, irmãos, é tremendo. Esse Israel, ele vai dar fruto. E Ezequiel, eu termino a minha fala aqui. Ezequiel diz que, se o Senhor falando em Ezequiel capítulo 3, ele diz assim, ó, eu vou te escolher, Ezequiel, para você pregar para esse Israel aí mesmo. Não é o Israel de fala estranha, de língua estranha. Porque se eu fosse enviar você para esse Israel como nações, eles iam te ouvir. Mas esse povo aí que fala o hebraico, eles não vão te ouvir, não. E aí isso vai se cumprir em Apocalipse 10. Quando o Senhor vai dar o mesmo livrinho para João comer, ele vai dizer para ele, ainda é preciso ser profetizado para povos, tribos, línguas e nações uma vez mais. Tudo que foi feito, foi dito, visões, profecias vão ter que ser ditos novamente no Apocalipse, no tempo do fim. Por quê? Porque esse Israel, que não é só uma nação, agora é nações, agora é povos, tribos, línguas e nações. O Senhor disse para o profeta Ezequiel que se fosse falado essa profecia, eles iam ouvir. Então, irmãos, por isso que eu sou muito positivo quando se fala da nova aliança. Eu sou positivo sim. Eu sei que vão haver rebeldes. Eu sei que vai ter gente que vai apostatar. Mas o Israel espiritual, ele sim é superior com o Israel da primeira aliança. Porque esse Israel, irmãos, ele não tem um espírito só no meio deles. Ele tem um espírito dentro deles. Nós, irmãos, somos bem-aventurados porque nós não vimos e cremos. Isso faz uma grande diferença, sim. E por isso é que está profetizado que a gente vai crer, sim, e a gente vai ouvir a mensagem. E eu creio, irmãos, que a igreja prudente que está dormindo vai sim, ao ouvir a mensagem das 2 testemunhas, não vai ser rebelde. Ela vai crer, vai despertar, e aí então essa profecia vai poder se cumprir. É isso, irmãos. Eu estou muito feliz com isso. Eu creio que o irmão Luiz também vai poder falar um pouquinho da menorá depois. Eu acho que essa é a minha parte. Estou satisfeito de falar. Agora, essa parte aqui também é interessante. Mais uma parte que agora, né, esfria um pouco. Agora, pausa. Irmãos, vocês conhecem as datas das festas, né? Vocês sabem das festas. É importante as datas. As datas criam um ciclo e as festas falam da obra do Senhor na igreja. A menorá é uma das peças que mais fala. A Arca da Aliança é a mais importante, mas a gente sempre fala da Arca da Aliança, mas a menorá é uma das peças que mais fala. Ela é a árvore da vida, para começar. Ela não é só uma amendoeira, ela é a árvore da vida. Ela é Cristo que floresceu por nós, amêndoas. E Cristo é a vida eterna. Nós somos a árvore da vida com ele. Está lá em Apocalipse 22. Aí o Senhor pediu, na hora que fosse fazer essa menorá, que ela fosse feita de uma peça só. Ouro batido, com a haste central, ia bater com o martelo, ia levar 3 hastes para a esquerda, 3 para a direita, dá 6. 6 é número de homem, está incompleto. Mas a haste central é Cristo. Aí ele completa a plenitude. Perfeito. E isso foi falado, né, claramente lá no Apocalipse, como as 7 igrejas. E o Senhor pediu que nessa
nessa menorá tivesse 22 amêndoas. E ele distribuiu assim: 3 na haste da esquerda, né? 3, 3, 3, 3, 6, 9. Nas 3 da direita, 3, 6, 9. E na cana central, 4. Então, ao todo dá 22. Certo? Aí tem 2 modos de visualizar isso. Por que 22 amêndoas? É uma amendoeira e Deus frisou 22 amêndoas. Ele não falou ali 22, mas quem é que não vai contar? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, dá 22. E aí tem 2 modos de visualizar essas amêndoas que floresceu. Tem um modo que eu vi e o modo que o Alex viu. Parece que se você virar a menorá de ponta cabeça, de lado, você visualiza o chamado do Senhor. Olha, tem desenhos na internet que não são muitas pessoas que observam isso, né? Já para começar, eu não vejo muitas pessoas olharem para isso. Mas quando as pessoas olham, talvez elas olham baseado nos desenhos da internet. E os desenhos estão errados. São 2 ou 3 desenhos ali que eu encontrei que estão perfeitos. São 3 em cada haste. Aí lá no topo de cada haste vai ter uma amêndoa lá, em forma de taça. E em cima daquele topo vai ali uma taça de ouro, aonde vai ser introduzido o azeite. Aquelas 7 taças de ouro de cima, elas saem. Só que fica a amendoeira. Então 7 ficam em cima. Quando você olha, são 22 ao todo, distribuído na menorá. 7 ficam em cima, 15 no meio, e ao todo são 22. Você tem aí um chamado, uma data. 7, 15, 22. É a data da eternidade, porque no mês 7, dia 15, começa a festa dos tabernáculos, vai até o dia 21, que acaba o milênio. E o dia 22, o que seria dia 22, Deus chama lá em Levítico de 8º dia. E Pedro fala disso na sua carta tá aí, o irmão colocou, tabernáculos, 8º dia, de dia eterno. Por que o 8º dia é o dia eterno? Porque Deus criou um plano lá na criação de 7 dias. E nós sabemos, fazendo as contas, que o 7º dia seria o milênio de Cristo, a festa dos tabernáculos. E Deus não fala nada depois do 7º. E no 7º ainda é chamado de milênio. Tem nações, tem homens ainda que morrem. A morte ainda existe no milênio. Mas depois vem o que Deus chama na Bíblia de 8º dia. Entendeu? Por isso, 8º dia. Se fosse levar para a festa dos tabernáculos, mês 7, dia 15 inicia a festa, dia 21 acaba, dia 22 seria a eternidade. Então o número 22, ele é a mesma fala do número 8. Deus colocou 22 amêndoas na menorá. 7, 15, 22. Chamando todos aqueles para participarem dessa eternidade. O Alex, ele viu que se você pega a haste, ela liga, né? Ela tem aquela ligação. Se tivesse o desenho visual, seria melhor, mas presta atenção na minha mão. Ela faz aquela ligação, né? São 3 hastes e ela liga. O da esquerda se liga com a direita, elas se encontram. E se você olhar ali e contar, vai dar 7 em todo lugar. Que você olha, vai dar 7, né? Vai dar 7 em cima, 7 na haste, 7. Aí a conta que você tem é 7 em cima, no meio 7 e embaixo mais 7. Não estou contando a do meio, né? Que vai ser ali 7, 14, 21. A festa da Páscoa é uma festa de 7 dias. O povo foi liberto do Egito no dia 14. Dia 21, mês 7, dia 21, é a festa dos tabernáculos. Uhum. E se você contar aquela do meio ali, porque nós estamos contando, né? 3 mais a do meio e mais 3 dá 7. 3 a do meio mais as 3 dá 7. 3 a do meio mais as 3 dá 7. 7, 14, 21. Então foram contadas todas. Só não contou aquela da cana central, da ponta lá do meio. Se você contar aquela, dá 22. A 22 é o dia do Senhor, o grande dia. Você tem todas as datas das festas, praticamente, né? Na menorá, isso não é incrível? Os 7 dias dos pães asmos. 7, 14, 21. Dia da Páscoa. É que eu sei que o Alex está visualizando direitinho
Porque a gente conversou sobre isso, né? Se vocês não estiverem visualizando o que eu estou falando, não entenderam. Mas se visualizar isso na menorá, vocês vão falar que incrível. Por isso que Deus pediu 22 amêndoas, não foi por acaso. Para que ficasse essa data das festas e esse chamamento na menorá, que são as 7 igrejas. Hebreus 12, do verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos, juiz de todos e espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão. Vê quanta coisa ele falou aqui? Sangue da aspersão, ele falou de dia da expiação. Quando ele falou que nós chegamos à Nova Jerusalém Celestial, ele não está falando que ela desceu, ou que vai descer no milênio. Ele está falando que nós vamos subir até ela. Nós chegamos a numerosos anjos. E aí a palavra que ele coloca aqui é primogênitos. Por que ele falou primogênitos? Ele está falando para o reino sacerdotal aqui. Veja Êxodo 13, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Deus está mandando separar todos os primeiros filhos das mães e todos os primeiros filhos dos animais. Os animais seriam sacrificados, entregues para o Senhor, e os primogênitos seriam resgatados. Por que o Senhor faz isso? Ele tinha um propósito. Ele queria pegar todos os primogênitos de todas as tribos e fazer deles um reino sacerdotal, de maneira que todo aquele que nascesse primeiro seria sacerdote do Senhor. Essa é a intenção dele. Aí, vamos direto para Números 8, para pegar um resumão mesmo. Eu separei mais textos, mas vai dar para fechar em Números 8. Números 8, vamos ver se é mesmo, do 14 ao 18. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito e de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tomei. Que texto tremendo. Né? Esse texto aqui altera todo o entendimento, né? Uau. Verso 17, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto homens como animais. No dia em que, na terra do Egito, feri todo primogênito, os consagrei para mim. É o que o Alex falou. Quando Deus feriu todos os primogênitos dos egípcios, ele queria todos os primogênitos dos filhos de Israel para ser sacerdote. Ele fere os primogênitos do maligno e pega os primogênitos dos filhos de Israel para usar. Só que por causa daquele evento em que os filhos de Israel pecaram e não quiseram se arrepender, os levitas se arrependeram. E Deus está falando aqui, agora eu troquei. Agora eu pego os levitas no lugar dos primogênitos. Mas qual era a intenção de Deus? Os primogênitos. Então, esse modelo aqui, que seria para a antiga aliança, que é um modelo, né, mais aperfeiçoado do que o modelo levítico, ele adiou e ele vai colocar isso lá no templo de Ezequiel. Agora, o modelo superior é o que o escritor de Hebreus entendeu. Todos nós somos chamados de primogênitos por causa de Cristo. Olha, separei aqui o texto para gente. Em João 1,14, 18, João 3,16 e João 3,18, Jesus é chamado de unigênito. E em 1 João 4,9, 5 vezes Jesus é chamado de unigênito, único filho. Mas a história não acaba aí, ele não veio para ser o único filho, ele veio para florescer, amêndoa, junto com a gente. Aí Paulo, em Romanos 8,29, Colossenses 1,15, 1,18, Hebreus 1, verso 4 e Apocalipse 1,5, Jesus é chamado de primogênito. Já não é mais unigênito, é primogênito. Às vezes primogênito dentre os filhos, primogênito de toda a criação, primogênito dentre os mortos. E o escritor de Hebreus, somando tudo isso, ele chama a igreja de primogênitos. Tremendo. Porque nós somos quase que gêmeos com Jesus.
Aí, o que o escritor de Hebreus está falando? Que aquele plano lá do passado que Deus não cumpriu, ele não poderia cumprir porque nós não tínhamos nascido, ele fez esse plano. Aliás, em Hebreus 11, ele até falou, né, nos últimos versos, que ele não queria, Deus não queria aperfeiçoar os profetas sem a gente. Então, esse plano se cumpre hoje, por isso que Deus nos chama de primogênitos, por causa de Cristo. Deus tinha preparado algo superior para nós. Agora não é por sorte, nasceu primeiro. Agora é por nascimento, novo nascimento, é por aceitação, renunciar ao pecado, pregar a palavra para as nações, ensinar as nações a vontade de Deus. E aí você se torna, a entrada do reino é amplamente aberta para ser primogênitos. Tá vendo? Um texto lá em Levítico altera todo o entendimento e faz a gente entender a profundidade da carta de Hebreus, ali pelo menos no final. Era isso daqui. Com isso daqui eu esgotei tudo que eu anotei no papel. Estou satisfeito. Muito bom. Eu também. Esse texto de Números foi muito fantástico. Porque ele respondeu a questão de Êxodo 13 dos primogênitos. Por que Deus tinha esse plano e depois não se cumpriu? E aí tá dito. Muito bom, né? Muito bom. E é bom saber que Deus pegou homens agora. Você está entendendo? Ele vai unindo as varas, tudo que foi adiado no passado, ele está profetizando de novo para se cumprir, e agora ele faz a gente primogênitos. Isso não é pouca coisa, né? Fazer parte da família celestial. Mas tem que fazer o que ele pediu. O que ele pediu para Israel não fez, por isso que ele passou para cá, para nós, para o nosso tempo. Mas se a gente não fizer, ele vai passar para outras pessoas. Exato. É o propósito dele. Agir como rei e sacerdote, né? Eu sempre falo isso. Agir como reis e sacerdotes. Não somos reis ainda, mas agir como sacerdotes para se tornar rei. Muito bom. Maravilhoso mesmo. Bom, essa daqui foi a parte 2 da live lá de Davi. Se vocês prestarem atenção, tem a ver com Davi, com a última semana de Davi. Nós só falamos em outra linguagem, em outros textos, né? Não dá para ficar falando a mesma coisa. E o próximo estudo que a gente fizer vai ser sobre o deserto, do último Êxodo. Nós vamos acrescentar bastante coisa. Fechou. Então, de Davi a gente encerra aqui, né? A última semana de Davi. Perfeito. E acredito que a maioria de vocês entenderam, e se entenderam, vão procurar praticar, vão procurar replicar isso, praticar mesmo, porque entendeu que a gente vai ser rei e sacerdote, primogênitos. Tiago fala que naquele tempo Deus já estava chamando primícias de toda a criatura, de toda a criação de Deus. Então nós temos que buscar isso, buscar com zelo. O apóstolo Paulo fala que Deus procura um povo zeloso de boas obras. São as obras dos sacerdotes, né? Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe Amém. Todos vocês. Muito bom. Feliz ano novo para vocês, para os seus familiares. Eu vou passar aqui não completamente sozinho, Deus vai estar comigo. Mas tudo bem, eu fico um pouco triste, né? Mas é o que o Senhor tem para mim. Eu tenho irmãos aqui, então, e agradeço todos os irmãos que me ajudam. Eu não fiz um vídeo ainda agradecendo os irmãos, depois eu faço para relembrar tudo o que Deus tem feito por mim através dos irmãos, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Abraço. Amém. Bem, vou fechar então. Tchau.